Hola, aquí te habla Adrieli Sonaglio y sé muy bienvenido a la Semana del Español de Verdad. La Semana del Español de Verdad es el mayor evento en línea enfocado en el aprendizaje del español. Y aquí voy a ofrecerte gratuitamente 5 clases para ayudarte a desbloquear y mejorar de una vez tu español. Y ahora quiero felicitarte por estar aquí viendo la primera clase. Eso muestra lo tanto que deseas mejorar de verdad la forma con que tú hablas y estudias el español. Y muestra también que te estás preparando y de que estás abierto para más oportunidades en tu vida personal e profissional. Bom, eu não sei se tu conseguiste entender tudo que eu falei ou se tu conseguiria se comunicar assim com algum nativo, mas o meu objetivo é que em menos tempo do que tu imaginas, que tu consigas entender, escrever, ler e falar a língua espanhola. Eu vou te ensinar espanhol de verdade e hoje na primeira aula tu vais entender por que o espanhol é o caminho mais rápido para se aprender um segundo idioma. E eu ainda preparei várias dicas de vocabulário, falsos cognatos e ainda preparei 3 desafios para ver como tu estás te saindo do espanhol. Então vamos lá? E agora eu quero que tu seja sincero comigo. Alguma vez tu já pensaste que o espanhol é muito parecido com o português e por isso não precisa estudá-lo, já que dá para se virar com o portunhol? Ou que é melhor aprender inglês primeiro e depois espanhol? Ou que tu estás velho ou novo demais? Ou que não tem tempo para estudar espanhol? Ou já começou a estudar, mas achou que o espanhol às vezes parece muito complicado? Já pensaste em algo assim? Bom, aqui na Semana do Espanhol de Verdade, eu vou te mostrar exatamente como isso não é verdade e que essas frases de fato apenas te atrapalham e te impedem de aprimorar e até mesmo alcançar a fluência no espanhol. Tu vais descobrir, através da Semana do Espanhol de Verdade, que com acesso ao método certo é possível sim que uma pessoa que não fale e entenda espanhol, uma pessoa que só fica arranhando no portunhol, se torne fluente na língua espanhola em pouco tempo, sendo capaz de ser compreendida por nativos, aproveitar muito mais suas viagens, fazer intercâmbios e ainda ganhar reconhecimento e destaque no mercado de trabalho. Chegou a tua hora de abandonar o portunhol. E isso através de um método fácil de entender, didático e divertido, sem aulas chatas e exercícios ultrapassados que não funcionam, sem um conteúdo distante da tua realidade. Resumindo, sem essas coisas que estamos acostumados a ver e que na realidade não dão resultado. Eu vou te mostrar, através de resultados reais, que é possível, com acesso ao método certo, gerar os resultados que o método tradicional de estudar espanhol muitas vezes não é capaz de gerar. Eu iniciei este vídeo em espanhol justamente para te mostrar como o espanhol não é parecido com o português e como, assim como em outros idiomas, é preciso estudá-lo para alcançar uma verdadeira e boa comunicação. Se tu seguires o passo a passo do método que eu vou te mostrar na Semana do Espanhol de Verdade, em pouco tempo tu poderás estar entendendo e falando em espanhol igual aos meus alunos. E só para tu teres uma ideia, olha só o que os meus alunos dizem sobre o meu jeito de ensinar e sobre o método Espanhol de Verdade. Olá, meu nome é Luciana. Tenho 19 anos. Sou Joaquim Medeiros, tenho 71 anos. Meu nome é Letícia, eu tenho 17 anos. Me chamo Gustavo, estou haciendo o intercâmbio acadêmico hasta junho, aqui em Colômbia. Meu nome é Rita, tenho 50 anos, sou advogada e moro aqui em Santo André, São Paulo. Eu sempre quis aprender novas línguas, mas em especial o espanhol eu achava muito difícil. Na verdade, quando eu tinha essa matéria na escola, eu até achava muito chata. Realmente não falava nada, simplesmente nada de espanhol até o ano passado. Também foi quando eu recebi uma carta de aceitação para passar 6 meses aqui na Colômbia, na cidade de Villavicencio. Foi quando eu me senti pressionado em aprender espanhol de uma forma eficiente e rápida. Vim para Buenos Aires em setembro para me casar e achava que poderia desenvolver uma fala aqui na Argentina só com o espanhol que eu tinha, mas é muito diferente. Então fiquei meio desesperada, procurando um curso. Cheguei numa época já que era quase final de ano e na internet, no Google, procurando algo, encontrei alguns vídeos da Adrieli. E achei super legal a forma que ela fala, a dinâmica dela. E ela começou a anunciar a Semana do Espanhol de Verdade. E eu descobri a Semana do Espanhol de Verdade com a Adrieli e me encantei pelo método. Ela ensina aos poucos assim o que a gente realmente tem que aprender. A Adrieli, ela tem um jeito inovador de passar
os seus conhecimentos, a informação. Ela passa de um jeito simples, descomplicado. Agora meu espanhol está muito melhor, eu consigo já falar muita coisa. Meu espanhol desenvolveu bem mais, consigo compreender melhor as pessoas e principalmente, o mais importante, conversar com elas. Se antes, se em dezembro eu não falava nada de espanhol, hoje em fevereiro eu compreendo, escrevo e falo bem espanhol. Muito legal, né? E agora, para ficarmos ainda mais amigos, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Driele Mairesse Sonaglio, eu nasci e moro em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, sou bacharel em turismo pela UX, youtuber, criadora do maior canal no YouTube de espanhol para brasileiros e fundadora do Método Espanhol de Verdade. Quando eu tinha 16 anos, depois de muito estudo e esforços, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para os Estados Unidos e lá convivi com pessoas do mundo inteiro. Eu fiquei completamente apaixonada pela possibilidade de poder estudar e aprender novos idiomas. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a dar aulas de inglês e depois de algum tempo tive o meu primeiro contato com o espanhol. Decidi aprender e me envolver mais com o idioma e não teve jeito, eu me apaixonei pelo espanhol. E aqui eu preciso te contar um segredo. No início, aprender espanhol não foi fácil e de verdade eu levei anos para chegar ao nível de espanhol que eu tenho hoje. Se lá atrás eu soubesse o método de estudar que eu sei hoje e que ensino para os meus alunos, eu tenho certeza de que eu aprenderia muito mais rápido e não precisaria gastar o dinheiro que eu gastei. E eu digo gastar o dinheiro que eu gastei porque eu investi muito para aprender o espanhol. Em 2009, eu tive a oportunidade de novamente fazer um intercâmbio e dessa vez eu fui para um dos destinos mais turísticos do mundo, a cidade onde o Papa Francisco nasceu e onde é a capital do tango, Buenos Aires, na Argentina. Novamente, quando eu voltei para o Brasil, me aprofundei ainda mais nos estudos do espanhol e comecei a lecionar em uma das escolas de idiomas mais famosas do Brasil. Só que eu vi que muitas pessoas queriam aprender o espanhol, mas não conseguiam estudar sozinhas, ou não tinham disponibilidade de frequentar um curso presencial, ou às vezes não tinham dinheiro suficiente para poder arcar com um curso presencial, onde em média as mensalidades e os materiais são R$250 por mês, o que dá quase R$3.000 por ano, e isso sem contar gastos com transporte, alimentação e entre outros. E aqui vai um segredo. Como numa escola de idiomas tu pagas mensalidades, ou seja, todos os meses tu estás ali pagando o curso, é de interesse das escolas que o curso seja o mais longo possível, já que, como eu disse, eles recebem por mês. E com isso, a média de duração de um curso tradicional acaba chegando a 2, 3 anos. Ou seja, aprender espanhol em escolas tradicionais pode custar até R$10.000, além de ser necessário muitas horas semanais de dedicação e ainda utilizarem um método de ensino pouco eficiente. Pois não é raro tu encontrares pessoas que passaram anos estudando em uma escola de idiomas, mas que no final das contas as pessoas não atingiram a fluência e não conseguem se comunicar em espanhol ou ainda acabam esquecendo tudo o que aprenderam. Isso porque as escolas tradicionais focam muito na tradução de palavras diferentes e aplicação pura das diferenças gramaticais. E como eu sei que há meios mais eficientes de aprender um idioma e também como eu sei que nem todo mundo dispõe de anos para começar a falar um novo idioma e nem todo mundo tem esse dinheiro disponível para estudar espanhol em uma escola de idiomas, eu criei um canal no YouTube, porque esse era o meio onde eu poderia compartilhar o que eu sabia de espanhol e ensinar do meu jeito através de uma metodologia própria. Eu sabia que esse era o caminho para ensinar espanhol para os meus alunos com aquilo que realmente funcionava. Hoje o canal caminha rumo a mais de 2 milhões de visualizações e é considerado o maior canal no YouTube de ensino de espanhol para brasileiros. Mas com o tempo eu comecei a perceber que apenas o canal no YouTube não era o suficiente, pois por mais que os vídeos ajudassem as pessoas, ainda faltava algo. E tudo ficou claro para mim quando eu percebi que além de ensinar o que as pessoas devem estudar, eu também precisava ensinar como estudar. E na nossa vida, se nós queremos ter sucesso em qualquer coisa, nós temos que primeiro focar no como e só depois no o que. Por exemplo, imagina um grande atleta, um atleta de Olimpíadas. Para ele conseguir perder peso, ganhar condicionamento físico e massa muscular, não basta sair por aí fazendo exercícios de qualquer jeito, comer menos daquilo ou mais daquilo. Para atingir grandes resultados, um grande atleta precisa, além de dedicação e muito trabalho duro, um bom plano, uma estratégia eficiente,
Algo que ensine não apenas o que fazer, mas como ele deve fazer e executar cada passo da dieta e do seu treino. E é exatamente por isso que aqui na Semana do Espanhol de Verdade, eu não começo dando uma aula prática de espanhol. Eu não começo falando sobre pronomes, tempo verbal, acentuação e etc. Eu primeiro ensino a base, eu ensino o como, para depois que temos a base, irmos para a prática, irmos para o quê. E por isso que eu comecei a me dedicar para entender como um brasileiro deve estudar o espanhol e como focar no que importa, no que dá resultado. Focar naquilo que realmente vai fazer ele abandonar de vez o portunhol e dominar a língua espanhola com fluência. E foi assim que nasceu o método que eu uso para ensinar os meus alunos o método Espanhol de Verdade, que é o método que estou te mostrando aqui nas aulas da Semana do Espanhol de Verdade. Porque tu sabes o que acontece com quem consegue se comunicar muito bem em espanhol? Hoje o espanhol é a segunda língua mais falada do mundo, ficando inclusive na frente do inglês. O idioma mais falado é o mandarim, seguido pelo espanhol, idioma falado por mais de 400 milhões de nativos e adotado como segunda língua por mais de 100 milhões de pessoas. Ou seja, há mais de meio bilhão de pessoas ao redor do mundo falando o espanhol. Além disso, o espanhol é o idioma oficial em mais de 20 países ao redor do mundo e adotado como segunda língua em várias nações, como nos Estados Unidos, que só lá há mais de 50 milhões de pessoas falando espanhol. Imagina quantas possibilidades isso te abre? Para quem gosta de viajar, saber falar espanhol abre milhares de portas. Além de poder viajar tranquilamente por todas as dezenas de países que falam espanhol e poder viver sua cultura. Entender bem o espanhol te possibilita viajar para praticamente qualquer lugar do mundo, pois tu sempre vais encontrar alguém que fale espanhol lá. Quem já viajou para a Europa, por exemplo, sabe que em muitos lugares turísticos não há pessoas que falem português, guias em português, mapas na nossa língua. Mas sempre há tudo isso em espanhol. Então dominar a língua espanhola vai transformar qualquer viagem tua em uma experiência incrível. Agora, tu sabias também que saber espanhol também pode te ajudar muito nos estudos? Se tu fazes faculdade ou pós-graduação, já deve saber que a quantidade de informações, livros e artigos acadêmicos em espanhol é muito maior que em português. Ao saber espanhol, tu tens acesso a milhares de informações que nunca foram e provavelmente nunca serão traduzidas para o português. E por que não usar o espanhol para estudar fora? Tu sabias que existem dezenas de faculdades brasileiras que têm convênio de bolsas com universidades de países onde se fala espanhol e que, obviamente, uma das exigências é ter o domínio da língua? Já imaginaste fazer uma graduação ou pós-graduação no exterior e ainda com bolsas? Sem contar outros programas de intercâmbio, como o Santander Universidades, que todos os anos lança os programas Top Espanha e o Santander Bolsas Ibero-Americanas, que pode te levar para a Espanha, Argentina, Chile, Colômbia e outros países da América Latina? São muitas oportunidades. Só em 2016, o Santander, que é um banco espanhol, deu mais de 1.000 bolsas de estudo no valor de 3 mil euros, ou seja, cerca de 11 mil reais, para jovens brasileiros irem estudar em centenas de universidades de países onde se fala espanhol. Agora, mesmo que tu não tenhas uma bolsa, eu já te adianto, algumas pós-graduações na Espanha, Argentina e Chile, por exemplo, saem mais barato do que mestrados e MBAs no Brasil. Além disso, tu sabias que falar bem o espanhol pode ser decisivo na hora de ganhar uma promoção no teu emprego ou ser contratado por aquela empresa que tu tanto sonhas? Segundo a Cato, uma das maiores plataformas de vagas de emprego no país, a diferença salarial entre uma pessoa que fala espanhol e uma que não fala pode chegar a 34%. E mais, se tu comparares uma pessoa que fala inglês e espanhol com uma que fala apenas o português, essa diferença salarial pode chegar a 68%. Isso porque, além do espanhol ser um dos idiomas mais requisitados no mercado de trabalho, cada dia crescem mais os negócios entre os países vizinhos, como a Argentina, Chile e Paraguai, por exemplo, e também com a Espanha, que é o segundo país que mais tem empresas investindo no Brasil. São centenas de empresas espanholas que também atuam no Brasil. Então, saber falar bem o espanhol pode ser decisivo para tu garantires a tua vaga, já que, como as pesquisas apontam, o inglês não é mais um diferencial e para deixar o currículo mais competitivo é necessário falar o espanhol. O portunhol já não basta mais.
Mas tu já paraste para pensar em por que mesmo com todos esses benefícios muitos brasileiros não estudam espanhol? Sabe o que eu descobri? Muitos brasileiros não valorizam o espanhol porque acham que ele é parecido com o português e também acham que quando precisarem falar espanhol, seja para o mercado de trabalho ou para uma viagem, eles vão conseguir se virar na hora ou aprender rápido. E infelizmente existe um mito na cabeça da maior parte dos brasileiros de que o espanhol é um português mal falado ou que é uma variação do português. E eu já adianto para ti, um dos principais erros que os brasileiros cometem ao tentar falar espanhol é achar que a estrutura do espanhol é igual ao português e que basta traduzir algumas palavras que são diferentes, basta mudar a terminação das palavras, como por exemplo em atenção transformar em atención, basta mudar um pouquinho o sotaque e pronto, já estão falando espanhol. E é assim que nasce o terrível portunhol. E sabe o que eu descobri após anos estudando espanhol e ensinando a centenas e até milhares de pessoas? Que o portunhol mais atrapalha do que ajuda. Primeiro porque ele te ilude, te engana, fazendo tu acreditares que está falando algo parecido com o espanhol, quando na verdade não está. Segundo porque, acredita em mim, os nativos em espanhol não entendem esse nosso portunhol. E eu já vi isso acontecer centenas de vezes. E falar assim, no mínimo, fará com que tu passes muita vergonha perto de qualquer nativo ou pessoa que saiba falar espanhol de verdade. Sem contar que em um ambiente de trabalho, falar esse portunhol pode te custar boas oportunidades de negócios e em uma viagem de turismo, falar assim pode fazer com que tu fiques incomunicável. Afinal, isso não é espanhol de verdade e um nativo não vai te entender. E é impressionante a quantidade de erros que um brasileiro comete ao tentar falar em espanhol. Alguns amigos meus, nativos em espanhol, chegam a dizer que os brasileiros cometem mais erros de espanhol do que, por exemplo, pessoas de países de língua inglesa que aprenderam o espanhol. E se um nativo não consegue entender, imagina alguém que é nativo em outro idioma, como inglês ou alemão, por exemplo, mas que também estudou e fala espanhol. Eles não vão entender nada do que tu estás falando. Afinal, eles estudaram o espanhol e não o portunhol. E como eu falei nesse vídeo, isso é muita gente. No mundo inteiro são milhões de pessoas que adotam o espanhol como segunda língua. E aqui está a grande verdade sobre essa relação entre o português e o espanhol. Na hora de aprender espanhol, o nosso português ajuda, mas também atrapalha. E é exatamente por isso que no Método Espanhol de Verdade, na hora de ensinar, eu aproveito das vantagens que a base do português nos oferece, ao mesmo tempo que eu ensino como não deixar que nossa língua materna nos atrapalhe na hora de aprender o espanhol. Mas, Driele, eu acho o espanhol muito parecido com o português e até consigo ler bem coisas em espanhol. Sim, isso acontece. De fato, se tu pegares agora uma notícia de um jornal ou site em espanhol e leres devagar, tu provavelmente vais conseguir compreender bem entre 40% a 50% do texto, mesmo que tu nunca tenhas tido aulas de espanhol. Isso acontece porque muitas das palavras em espanhol são parecidas ou têm equivalentes próximos no português. E essa é a vantagem que o português nos dá. Mas ok, ler é uma coisa. Agora, se tu fores ouvir a mesma informação, ou seja, escutar alguém falando a mesma notícia anterior em uma rádio, TV ou internet, provavelmente a tua compreensão cairá para 10% ou menos. Isso porque a oralidade, ou seja, a pronúncia, os sons, fonemas e ritmo do espanhol são muito distantes do nosso português. E por isso eu afirmo, o método tradicional que muitas pessoas e muitas escolas usam para aprender e ensinar espanhol para brasileiros não funciona bem. Eles focam muito na tradução de palavras diferentes e a aplicação pura das diferenças gramaticais. E sabe o que acontece naturalmente? Essa forma de aprendizagem tradicional naturalmente converge sempre para a leitura e para a escrita. Mas eu acredito que tu concordas comigo, né? Língua não é só escrita, mas também e principalmente é fala. Língua é comunicação. Então, a menos que tu queiras passar o resto da tua vida se comunicando apenas por mensagens de texto com nativos em espanhol ou apenas lendo textos, o método tradicional de ensino não funciona bem. E da mesma forma como tu entendes bem o espanhol escrito, se alguém que fala espanhol pegar um texto em português e ler, ele vai entender muita coisa sim. Mas se tu tentares falar em português ou até mesmo portunhol com ele, ele não vai entender quase nada.
Bom, essa semelhança entre as nossas línguas acontece porque o espanhol e o português surgiram da mesma região da Europa, a Península Ibérica, e são línguas que se originaram da evolução do latim, assim como o francês, o italiano e o romeno. Sendo assim, essas línguas seguem uma estrutura gramatical muito parecida, o que leva algumas pessoas a acharem que, já que a estrutura é parecida, basta aprender as palavras diferentes e mudar o sotaque e pronto, já estão falando em outra língua. Bom, se fosse assim seria bem fácil, né? E para um brasileiro falar espanhol, francês ou italiano, bastaria apenas um pequeno dicionário de bolso. Mas infelizmente sabemos que não é assim, né? Agora então eu quero te propor 3 testes e vamos ver como tu vais te sair, ok? Como se traduz a pergunta "Você é espanhol?" do português para o espanhol? Eu quero que tu anotes agora a tua sugestão de tradução em um papel e após escrever que tu pronuncies em voz alta a tua tradução. Eu vou te dar alguns segundos para tu fazeres esse exercício. Traduzir e pronunciar "Você é espanhol?" Bom, será que tu acertaste? Em espanhol o correto é "Tu eres espanhol?" Talvez tu tenhas traduzido como "tu és espanhol", como muitos brasileiros podem confundir, uma vez que no português a conjugação para o tu é es, porém em espanhol a conjugação para o tu é eres e não es ou es. Se tu usaste es, parabéns por um lado, porque ele existe em espanhol, porém sem acento. Mas esta versão sem acento do es é usada para a terceira pessoa, ou seja, para o usted, o él ou o ella em espanhol. E claro, sem acento, como eu havia dito. E além disso, eu creio que muitos podem ter escrito algo como "tu eres espanhol" com NH, porque não perceberam que não se usa NH na língua espanhola, mas sim a letra N, que tem o mesmo som, porém é um N com um tio em cima. Então a forma correta é "tu eres espanhol", lembrando que o tu em espanhol leva acento agudo, a tilde, como chama em espanhol. E também de que, como a conjugação em espanhol é bem correta e de que o eres se refere ao tu, não obrigatoriamente que eles vão usar o tu, né, o pronome pessoal, nesta frase. Eles podem simplesmente dizer "eres espanhol", ok? Mas então beleza, se tu acertaste a escrita, parabéns. Mas vamos lá, como tu pronunciaste essa frase simples? Talvez tu tenhas falado algo como "tu eres espanhol", tudo bem aberto, mas a pronúncia certa é "tu eres espanhol" ou simplesmente "tu eres espanhol" ou espanhol. Às vezes tem o S que sai um som meio aspirado, parecido com R, mas se falar "tu eres espanhol" também não tem problema nenhum, porém o E e o O são mais fechados, não são abertos que nem no português. E atenção para mais um detalhe de que a gente nunca vai falar espanhol, né? Ou espanhol, talvez tu tenhas dito, né? Nunca o L no final de palavra vai ter som de U, como a gente costuma fazer em português, como por exemplo em papel. Não, o L é bem falado. Se fosse um espanhol falando português, provavelmente ele diria papel, ou fechado como ele diz, né? Papel, mas é falado o L, então ao invés de falar espanhol, vai falar espanhol, com o som do L bem certinho. E agora vamos para o segundo teste. Eu gostaria que tu traduzisse a afirmação "eu gosto de ler romances", do português para o espanhol. Então, novamente, anota a tradução em um papel e pronuncia em voz alta a tua tradução. Vamos lá? E aí, será que tu acertaste? Em espanhol, o correto seria "me gusta leer novelas", né? Então, para começar, a gente tem o gustar, que existe sim em espanhol, eu gusto, tu gustas, ele gusta, conjugado como no português, mas é pouquíssimo usado. Geralmente ele é usado desta maneira: me gusta, te gusta, le gusta e assim vai. E é legal dar um toque também de que o que vem depois do gustar, né, se for um verbo ou algo no singular, vai ser usado o gusta como está nessa frase. Se for algo no plural, então a gente vai usar o gustan com N no final. Me gustan, te gustan e assim por diante. Depois a gente tem o ler, que em espanhol fica ler, com um E a mais, e a gente tem o romance, né, que fica novela, né, ou novelas nesse caso, né, às vezes eles podem dizer las novelas também, né, existe sim a palavra romance em espanhol, que significa romance, sim, né, ou poesia, ou algo nesse sentido, mas no caso de uma história, de uma
ficção, de algo literário, né, que a gente queira dizer romance, a gente vai dizer novelas. É um falso cognato em espanhol, né? E quanto à pronúncia, se diz me gusta leer novelas. Então vamos para as observações. Me gusta tem esse S que às vezes é falado aspirado, mas se tu falares me gusta normal, não tem problema nenhum, está perfeito. E temos o ler, então se leem os dois Es como está escrito, né? O R nunca vai ser como de um carioca, ler, e muito menos vai ser um R de alguém do interior, por exemplo, ler, né, como parecido do inglês. Não, vai ser sempre ler, assim como eu disse. E temos novelas, que nunca vai ser novela, porque não se fala o E aberto, né? Alguns países podem falar um pouquinho mais abertinho, mas nunca aberto como no português. E o V, na maioria dos países, tem um som mais puxado para um B. É um intermediário entre V e B, os lábios semi-abertos, né, não muito pressionados, e vai se dizer novelas, novelas. Ok? Tudo certo? Então parabéns para os que acertaram e vamos para o nosso terceiro teste. Uma música que viralizou no Brasil e no mundo é a música Despacito, do Luiz Fonsi e do Daddy Yankee. E isso mostra o tanto que as músicas latinas em espanhol estão em alta. E como eu sei que muita gente é fã dessa música, eu peguei uma frase da música e eu quero ver como tu vais te sair na tradução do espanhol para o português. Esse teste pode ser um pouquinho mais complicado que as outras duas, mas tu precisas tentar, combinado? Traduz a frase para o português. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Anota a tua tradução do espanhol para o português e vou te dar uns segundos. Então vamos lá. Despacito seria devagarzinho, né? É o diminutivo de despacio, que é devagar. Depois nós temos quiero respirar tu cuello, que significa quero respirar teu pescoço. Né? O coelho é um falso cognato em espanhol, principalmente porque em regiões, por exemplo, da Espanha, os dois L's, né, o ele, do lele, como queira dizer, em espanhol, né, são pronunciados como um LH nosso, então eles diriam algo parecido com coelho, né? Então parece o animal coelho, mas na verdade não, significa pescoço em português. Aí depois repete despacito, devagarzinho, né? Deja que te diga cosas al oído. Deixe que eu te diga coisas ao ouvido, né? Para que te acuerdes, para que tu te lembres ou para que você se lembre, se não estás comigo, se você não está comigo, né? Então, comigo, né? Não se diz comigo, se diz comigo. E vamos pensar no acuerdes, que vem do verbo acordar, que também é um falso cognato em espanhol, porque ele não significa acordar como, por exemplo, sair do estado de sono, né, de manhã cedo, e sim, ele significa estar de acordo, né, sobre alguma coisa, né? E também em português existe o estar de acordo, né? Mas enfim. E só que nesse caso ele é usado como verbo pronominal, te acuerdes, e assim por diante pode ser usado para todas as pessoas. Mas aí ele muda o significado, ele não significa mais estar de acordo, né? E sim se lembrar. Então nesse caso significa se lembrar. Eu me acuerdo, eu me lembro, tu te acuerdas, tu te lembras, ele se acuerda, ele se lembra e assim por diante. E aí, como é que tu te saíste nos 3 testes? Tudo bem se tu não acertaste todos ou não conseguiste pegar tudo. Eu fiz esses 3 testes justamente para te mostrar a quantidade de detalhes e informações e que na verdade o espanhol não é parecido com o português como muitos afirmam. E é por isso que eu disse, na hora de aprender espanhol, o português te ajuda, mas também te atrapalha. E eu sei que na hora de aprender espanhol de verdade, nós precisamos de um método que nos ajude a superar essa barreira. Mas muitos brasileiros não sabem desse abismo que há entre as línguas e acabam passando muita vergonha ao tentar falar em espanhol e não conseguem evoluir no aprendizado. Afinal, eles tentam aprender o espanhol em cima do português e isso não funciona. É muito comum as pessoas começarem a estudar espanhol de qualquer maneira, achando que é fácil, mas logo se deparam com a verdade. O espanhol pode ser mais difícil do que parece se tu não souberes a maneira correta de estudá-lo. Algumas pessoas chegam até a falar que aprender espanhol é mais difícil que aprender inglês.
Mas se tu venceres essas barreiras e souberes o caminho certo, aprender e dominar o espanhol é muito mais rápido que aprender qualquer outro idioma. E por isso eu falo, estudando da maneira correta, o espanhol é o caminho mais rápido que um brasileiro pode ter para alcançar a tão sonhada fluência em uma segunda língua. E sabe o que a ciência diz? Depois que tu aprenderes uma segunda língua, aprender a terceira ou a quarta é muito mais fácil, pois o teu cérebro aprende os caminhos para pensar e se comunicar em outras línguas. E tu sabes qual outra coisa que pode atrapalhar o brasileiro na hora de aprender o espanhol? No Brasil, o português que falamos muitas vezes é distante do português que escrevemos. Não somos tão rigorosos com a língua na hora de falar como na hora de escrever. Eu não estou dizendo que isso é errado, apenas que é uma característica da nossa língua e da nossa cultura. Não é raro alguém na rua começar contando alguma história usando a gente e logo depois continuar usando nós. Como por exemplo, a gente levantou bem cedo, nos arrumamos para sair, logo depois nós entramos no carro e fomos viajar. A gente se divertiu muito. Está errado? Bom, ao falar não, mas eu acho que se tu fosses escrever isso, irias escrever algo mais formal, algo como: nós nos levantamos bem cedo, nos arrumamos para sair. Logo depois nós entramos no carro e fomos viajar. Nos divertimos muito. Agora, eu não sei se tu percebeste, mas quando se usa a gente, o verbo conjuga com a terceira pessoa do singular, levantou. E quando se usa nós, o verbo se conjuga com a primeira pessoa do plural, levantamos. Mas nós brasileiros nem ligamos, porque essas pequenas diferenças não afetam a nossa compreensão. Porém, muitos brasileiros levam essa terrível mania e esse desleixo com os verbos e conjugações para o espanhol, e isso compromete totalmente a tua comunicação. No espanhol não existe toda essa flexibilidade e essa distância entre o que se fala e o que se escreve. Se escrevemos vamos al teatro a las 8 de la noche, fala-se bem assim. Claro que cada país tem o seu sotaque, seu jeito de falar, né? Mas em espanhol não se pode cortar, por exemplo, o S de vamos, nem falar ao invés de al, ou falar teatro ao invés de teatro. E para finalizar, não podemos falar noite ao invés de noche, como costumamos fazer no português. E é por isso que eu reafirmo, se tu queres aprender espanhol de verdade, tu não podes achar que basta traduzir as palavras, basta mudar o fim da palavra, basta mudar o sotaque e jogar tudo isso em cima da estrutura do teu português do dia a dia. Esse é o caminho para o portunhol, para o espanhol mal falado e incompreensível para os nativos. Esse é o caminho para tu continuares sem falar espanhol e continuares perdendo todas as oportunidades que dominar essa língua pode te dar. E é por isso que eu vou te ensinar espanhol de verdade. E no meu método eu proponho que, ao invés de tu focares nesse jeito clássico e fatal de estudar o espanhol, que tu foques na comunicação. Alguns outros cursos por aí dizem que o correto e o que funciona é absorver tudo e depois colocar em prática e se comunicar. Mas não, o aprendizado de um idioma se dá por um conjunto de estratégias e atividades sequenciais, um método. Lembra do exemplo do atleta, que não basta ele sair fazendo qualquer exercício físico por aí de qualquer jeito? Se ele quer ser um grande jogador de futebol, não adianta ele querer usar o que ele sabe sobre vôlei. Ele precisa de um método voltado para que ele seja um campeão de futebol. No estudo do espanhol é igual. Tudo deve caminhar junto. Tu aprendes um pouquinho, já se comunica, já pratica com exercícios, aprende a gramática, expande o vocabulário e segue avançando. Mesmo se tu aprenderes no primeiro dia apenas "Oi, tudo bem?", tu já estarás colocando em prática e se comunicando, porque esse é o objetivo de se aprender uma nova língua, comunicar, e não apenas ler e escrever mais ou menos. Então, ao invés de focar o aprendizado em uma palavra solta ou em uma lista de palavras para decorar, eu proponho aos meus alunos que eles foquem em frases completas, pronunciando-as, vivendo a situação, compreendendo o contexto e, a partir disso, que comecem a entender como é a estrutura da língua, sua dinâmica e suas regras. Esse processo de viver o espanhol nos estudos vai te levar a realmente aprender espanhol de verdade, desvinculando-o do português. Embaixo dessa aula tem um botão para tu clicares e baixares gratuitamente um material extra em PDF para dar continuidade nos teus estudos em espanhol. Assim tu já vais começar a jornada de estudar o espanhol de forma correta.
E além disso, aqui embaixo dessa aula também tem um box de comentários. Escreve lá como tu te saíste nos testes e me diz a tua opinião sobre a aula e quais são as tuas maiores dúvidas e dificuldades no espanhol. Eu vou tentar responder todos os comentários deixados aqui embaixo. Te vejo nas próximas aulas e espero que tu tenhas gostado, porque a Semana do Espanhol de Verdade está apenas começando.